Uma mulher brasileira não podia ter filhos, mas ficou grávida inesperadamente. Quando contou a notícia ao marido, ele, em vez de apoiá-la, a acusou de infidelidade e a expulsou de casa. Anos depois, eles se reencontraram, e a reação do homem foi surpreendente. Antes de clicar em inscrever-se, para conhecer mais histórias emocionantes como esta e evitar 10 anos de azar no amor. No coração de São Paulo, Beatriz Oliveira, uma mulher de 35 anos, olhava pela janela de seu apartamento com lágrimas nos olhos. Sua mão repousava suavemente sobre seu ventre plano, um gesto que se tornara um hábito doloroso ao longo dos anos. O sol da tarde banhava o quarto com um brilho dourado, mas para Beatriz, o mundo parecia ter perdido seu brilho há muito tempo. Desde que se casara com Ricardo Almeida, 10 anos atrás, Beatriz sonhava em formar uma família. No entanto, ano após ano, suas esperanças se desvaneciam com cada teste de gravidez negativo. Os médicos haviam dito que ela era estéril, uma notícia que havia atingido duramente o casal. Apesar dos tratamentos e das orações, o milagre que tanto ansiavam nunca chegou. Ricardo, um empresário bem-sucedido, havia sido seu porto seguro durante os primeiros anos. Juntos, haviam chorado, se consolado mutuamente e tentado encontrar outras formas de dar sentido às suas vidas. Mas, com o passar do tempo, Beatriz notou como a frustração e a amargura iam corroendo seu marido. As discussões se tornaram mais frequentes e a distância entre eles crescia dia após dia. Naquela tarde, enquanto Beatriz refletia sobre sua vida, não podia evitar se perguntar se algum dia superaria a dor de não poder ser mãe. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som da porta se abrindo. Ricardo entrou, com a testa franzida e a gravata frouxa. "Como foi o trabalho, meu amor?" perguntou Beatriz, esforçando-se para sorrir. Ricardo mal a olhou. "Como sempre", respondeu secamente, deixando sua pasta no sofá. "O que tem para o jantar?" Beatriz suspirou. "Preparei seu prato favorito, feijoada. Pensei que poderíamos ter um jantar especial esta noite." Ricardo assentiu distraidamente, sua mente claramente em outro lugar. Beatriz o observou enquanto ele se servia de um copo de cachaça, um hábito que havia adquirido recentemente e que ela detestava. Enquanto jantavam em um silêncio incômodo, Beatriz não pôde evitar pensar em como haviam chegado a esse ponto. Onde estava o homem por quem se apaixonara? Aquele que prometeu amor eterno na alegria e na tristeza? Ricardo começou. Reunindo coragem, estive pensando, talvez devêssemos considerar a adoção. Há tantas crianças que precisam de um lar e... O punho de Ricardo bateu na mesa, fazendo os talheres tilintarem. "Já falamos sobre isso, Beatriz. Não quero criar o filho de outra pessoa. Quero meu próprio filho. É tão difícil de entender." As palavras de Ricardo a atingiram como um tapa. Beatriz sentiu que as lágrimas ameaçavam cair, mas se conteve. "Mas, Ricardo, poderíamos dar amor a uma criança que precisa. Poderíamos ser pais. Não é a mesma coisa e você sabe", gritou Ricardo, levantando-se. "Estou cansado desta conversa, desta situação. Às vezes penso que deveria ter me casado com alguém que pudesse me dar filhos." Com essas palavras, ele saiu furioso do apartamento, deixando Beatriz sozinha com sua dor. Ela ficou sentada à mesa, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Como haviam chegado a esse ponto? Como o amor que uma vez compartilharam havia se transformado em algo tão amargo? Enquanto a noite caía sobre a cidade, Beatriz se perguntava se algum dia voltaria a sentir a felicidade que uma vez conheceu. Sem saber, o destino estava prestes a dar uma guinada inesperada em sua vida, uma que colocaria à prova seu amor, sua fé e sua força como nunca antes. 2 semanas depois daquele jantar doloroso, Beatriz se encontrava na sala de espera da clínica do Dr. Santos, seu ginecologista de confiança. Ela estava se sentindo estranha ultimamente, náuseas matinais, tonturas ocasionais e uma fadiga que não podia explicar. No fundo de seu coração,
uma pequena chama de esperança se acendeu, mas sua mente racional a lembrava constantemente que era impossível. Senhor Almeida, pode entrar, chamou a enfermeira com um sorriso gentil. Beatriz entrou no consultório com o coração acelerado. O Dr. Santos, um homem de meia-idade com olhos bondosos, a recebeu com carinho. Beatriz, que bom te ver. Como você está? Bem, doutor. Embora Beatriz hesitou por um momento. Tenho tido alguns sintomas estranhos ultimamente. O médico ouviu atentamente enquanto Beatriz descrevia o que estava sentindo. A cada palavra, a expressão do Dr. Santos se tornava mais intrigada. Interessante, murmurou. Beatriz, sei que isso pode parecer absurdo dado seu histórico médico, mas você se importaria se fizéssemos um teste de gravidez? O coração de Beatriz deu um salto. Mas, doutor, você sabe que eu não posso... Eu sei, interrompeu suavemente o médico. Mas na medicina, nunca dizemos nunca. Que tal verificarmos, só para ter certeza? Com mãos trêmulas, Beatriz aceitou fazer o teste. Os minutos que se seguiram pareceram eternos. Quando o Dr. Santos voltou com os resultados, seu rosto era uma mistura de espanto e alegria. Beatriz, disse com voz suave, não sei como explicar, mas... Você está grávida? O mundo pareceu parar. Beatriz sentiu que lhe faltava o ar. O quê? Mas como é possível? Às vezes acontecem milagres, respondeu o doutor com um sorriso. Vamos fazer uma ultrassonografia para confirmar tudo. Minutos depois, Beatriz observava com lágrimas nos olhos a pequena imagem na tela, um diminuto ponto pulsante que representava a vida que crescia dentro dela. Ao sair da clínica, Beatriz caminhava como em um sonho. As ruas da cidade pareciam mais brilhantes, as cores mais vivas. Sua mão repousava protetoramente sobre seu ventre, onde agora sabia que crescia o milagre que tanto ansiara. Sua mente voava. Como Ricardo reagiria? Depois de anos de dor e desilusão, será que este bebê poderia curar as feridas de seu casamento? Com o coração cheio de esperança, Beatriz se dirigiu para casa, ansiosa para compartilhar a notícia com seu marido. Ao chegar ao apartamento, encontrou Ricardo sentado no sofá, revisando alguns documentos do trabalho. Respirou fundo, tentando acalmar os nervos que ameaçavam dominá-la. Ricardo, senhor, começou com voz trêmula. Tenho algo para te dizer. Ele levantou os olhos, sua expressão uma mistura de curiosidade e cansaço. O que foi, a Beatriz? Eu fui ao médico hoje, continuou ela, aproximando-se lentamente. E, bem, não sei como te dizer isso, mas estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo a olhou fixamente, seu rosto uma máscara indecifrável. Lentamente, ele se levantou, seus olhos nunca deixando os de Beatriz. O que você disse? Perguntou com voz perigosamente baixa. Beatriz, confusa com sua reação, repetiu a notícia com um sorriso trêmulo. Estou grávida, Ricardo. Vamos ser pais. A expressão de Ricardo mudou da incredulidade à fúria em questão de segundos. Como você ousa? Rugiu, fazendo Beatriz recuar assustada. Você acha que sou idiota? Os médicos disseram que você era estéril. Mas, Ricardo, é um milagre, implorou Beatriz, as lágrimas começando a correr por suas bochechas. O Dr. Santos confirmou. Podemos ir juntos se você quiser, para que você veja por si mesmo. Não minta para mim, gritou Ricardo, seu rosto vermelho de raiva. Com quem você tem me traído? Quem é o pai? As palavras de Ricardo atingiram Beatriz como um soco no estômago. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Como você pode pensar isso de mim? Você sabe que tenho sido fiel, Ricardo. Este bebê é seu, nosso milagre. Mas Ricardo estava além da razão. Anos de frustração e amargura explodiram naquele momento. Quero que você vá embora, disse com voz fria. Não quero te ver nunca mais. Você e esse bastardo que carrega não são meu problema. Beatriz sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. Ricardo, por favor, implorou entre lágrimas.
Não faça isso. Eu te amo. Este bebê é nosso. Na fora, rugiu Ricardo, apontando para a porta. Vá embora antes que eu faça algo de que me arrependa. Com o coração partido e as pernas trêmulas, Beatriz pegou sua bolsa e saiu do apartamento. As palavras de Ricardo ecoavam em seus ouvidos enquanto descia as escadas, soluçando incontrolavelmente. Na rua, a noite havia caído sobre a cidade. Beatriz caminhou sem rumo, abraçando a si mesma, tentando processar o que acabara de acontecer. O milagre que deveria ter sido o momento mais feliz de sua vida havia se transformado em um pesadelo. Enquanto caminhava sob a luz dos postes, Beatriz tomou uma decisão. Não importava o que Ricardo pensasse, ela protegeria seu bebê com todas as suas forças. Se tivesse que enfrentar o mundo sozinha, ela o faria. Com uma mão sobre seu ventre, fez uma promessa silenciosa à pequena vida que crescia dentro dela. Eu te amo, meu pequeno milagre, e sempre estarei aqui para você. Com essa promessa em seu coração, Beatriz adentrou a noite, sem saber o que o futuro lhe reservava, mas determinada a enfrentá-lo com coragem pelo bem de seu filho. Os primeiros raios de sol se filtravam pela janela do pequeno hotel onde Beatriz havia passado a noite. Ela se levantou lentamente, com os olhos inchados de tanto chorar. Por um momento, desejou que tudo tivesse sido um pesadelo. Mas a realidade a atingiu com força. Estava sozinha, grávida e sem saber o que fazer. Com mãos trêmulas, pegou seu telefone. Havia várias chamadas perdidas de Ricardo, mas nenhuma mensagem. Suspirou, decidindo que não era o momento de falar com ele. Em vez disso, discou outro número. Mãe? Sua voz se quebrou ao ouvir a resposta do outro lado. Bia? O que foi da minha filha? Você está bem? As palavras de sua mãe foram suficientes para que Beatriz caísse no choro novamente. Entre soluços, contou tudo o que havia acontecido. A gravidez milagrosa, a reação de Ricardo, como ele a havia expulsado de casa. Meu amor! A voz de Dona Cecília estava cheia de preocupação e amor. Venha para casa. Aqui você sempre terá um lugar. Horas mais tarde, Beatriz estava no ônibus a caminho de Campinas, sua cidade natal. Enquanto a paisagem mudava da metrópole para o interior, ela sentia uma mistura de alívio e medo. Para trás, ficava a vida que havia construído com Ricardo, mas à frente estava um futuro incerto, cheio de desafios, mas também de esperança. Ao chegar à pequena casa onde cresceu, Beatriz foi recebida pelos braços amorosos de sua mãe. Dona Cecília, uma mulher forte que havia criado seus filhos sozinha depois de enviuvar jovem, a abraçou com força. Minha Bia, sussurrou, tudo ficará bem, estamos juntas nisso. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Beatriz encontrou consolo na rotina tranquila da vida em Campinas. Ajudava sua mãe na pequena mercearia que tinham e, pouco a pouco, começou a reconectar com velhos amigos e vizinhos. Uma tarde, enquanto arrumava algumas prateleiras na loja, entrou uma mulher que ela não havia visto antes. Boa tarde, cumprimentou a desconhecida com um sorriso gentil. Sou a doutora Paula Fernandes. Acabei de me mudar para a cidade e estou procurando alguns produtos básicos. Beatriz a ajudou a encontrar o que precisava e, enquanto conversavam, descobriu que Paula era uma ginecologista que havia decidido abrir uma pequena clínica na cidade para ajudar as mulheres da comunidade. É um trabalho difícil, comentou Paula, mas muito gratificante, especialmente quando posso ajudar mulheres em situações complicadas. Algo no olhar compreensivo de Paula fez Beatriz se sentir segura. Antes que percebesse, estava compartilhando sua história com a médica. Paula a ouviu com atenção, seus olhos cheios de compaixão. Quando Beatriz terminou de contar sua história, a médica segurou suas mãos com gentileza. Beatriz, sua história é extraordinária, disse Paula. Eu gostaria de ajudá-la. Por que você não vem à minha clínica amanhã? Vou garantir que você e seu bebê recebam o melhor atendimento possível. Naquela noite, deitada em sua antiga cama, Beatriz sentiu pela primeira vez em meses uma centelha de esperança.
Talvez, pensou, este novo começo fosse exatamente o que ela precisava. Os meses passaram, e a barriga de Beatriz crescia dia após dia. Sob os cuidados da Dorita Paula e o amor incondicional de sua mãe, Beatriz começou a florescer novamente. A alegria de sentir seu bebê se mexer dentro dela era indescritível. O lembrete constante do milagre que estava vivenciando. Uma tarde, enquanto Beatriz ajudava sua mãe a fechar a mercearia, viu uma figura familiar caminhando pela rua. Seu coração disparou quando reconheceu Ricardo. Bia, disse ele, sua voz uma mistura de nervosismo e arrependimento. Finalmente te encontrei. Beatriz ficou paralisada, incapaz de falar. Dona Cecília, percebendo a tensão, se interpôs entre eles. O que você está fazendo aqui, Ricardo? Perguntou com voz firme. Ricardo baixou o olhar, envergonhado. Vim pedir desculpas. Fui um idiota. Beatriz, por favor, me dê uma chance de explicar. Antes que Beatriz pudesse responder, a Dorita Paula apareceu na esquina. Ao ver a cena, aproximou-se rapidamente. Está tudo bem aqui? Perguntou, colocando-se protetoramente ao lado de Beatriz. Ricardo olhou confuso para a recém-chegada. Quem é você? Sou André, Paula Fernandes, a ginecologista de Beatriz, respondeu com firmeza. E você deve ser o marido que a abandonou quando ela mais precisava. As palavras de Paula foram como um tapa para Ricardo. Ele olhou para Beatriz, seus olhos implorando. Por favor, Bia, só quero conversar com você. Beatriz, sentindo uma força que não sabia que tinha, finalmente falou. Tudo bem, Ricardo. Podemos conversar, mas não agora. Amanhã, no Parque Central, ao meio-dia. Ricardo sentiu grato pela oportunidade. Enquanto ele se afastava, Beatriz se voltou para Paula e sua mãe, agradecida pelo apoio. No dia seguinte, Beatriz chegou ao parque com o coração acelerado. Ricardo já estava lá, sentado em um banco, com aspecto abatido. Obrigado por vir, disse ele quando Beatriz se sentou ao seu lado. Primeiro de tudo, quero te pedir perdão. Minha reação foi imperdoável. Beatriz o olhou em silêncio, esperando que continuasse. Depois que você foi embora, me afundei no trabalho, tentando esquecer, continuou Ricardo, mas não consegui. Toda noite eu pensava em você, no nosso bebê. Fui ver o Dr. Santos, e ele confirmou sua gravidez. Me senti o pior ser humano do mundo. Lágrimas começaram a correr pelas bochechas de Ricardo. Te procurei por toda parte, mas ninguém sabia onde você estava. Finalmente, lembrei que você mencionou uma vez sua cidade natal. E aqui estou. Beatriz sentiu seu coração se abrandar, mas a ferida ainda estava fresca. Por que, Ricardo? Por que você duvidou de mim? Ricardo respirou fundo antes de responder. Porque eu tinha medo, Bia. Medo de acreditar em um milagre e depois que o tirassem de mim. E há algo que nunca te contei. Beatriz o olhou intrigada. O quê? Antes de te conhecer, fui casado brevemente, confessou Ricardo. Minha ex-esposa me traiu e engravidou de outro homem. Quando me contou, fingiu que o bebê era meu. Descobri a verdade meses depois e isso me destruiu. A revelação atingiu Beatriz como uma onda. De repente, a reação exagerada de Ricardo ganhava um novo sentido. Oh, Ricardo, sussurrou, pegando sua mão instintivamente. Não é uma desculpa, continuou ele, apertando suavemente a mão de Beatriz. Mas essa dor do passado nublou meu julgamento. Quando você me disse que estava grávida, todos aqueles velhos medos ressurgiram. Reagi a partir do medo e da insegurança, não do amor. E por isso, te peço perdão do fundo do meu coração. Beatriz sentiu uma mistura de emoções, compreensão, tristeza e um vislumbre de esperança, mas também sabia que o caminho para o perdão e a reconciliação seria longo e difícil. Ricardo, disse finalmente, entendo por que você reagiu assim, mas isso não apaga a dor que você me causou. Preciso de tempo para processar tudo isso. Ricardo assentiu, respeitando sua decisão. Eu entendo, Bia. Só quero que você saiba que estou aqui,
disposto a fazer o que for necessário para recuperar sua confiança e fazer parte da vida do nosso filho. Enquanto se despediam, Beatriz sentiu que um peso se levantava de seus ombros. O futuro ainda era incerto, mas agora, pelo menos, ela tinha todas as peças do quebra-cabeça. Naquela noite, enquanto compartilhava a conversa com sua mãe e a doutora Paula, Beatriz percebeu que, independentemente do que acontecesse com Ricardo, ela não era mais a mesma mulher insegura que havia chegado a Campinas meses atrás. Ela havia encontrado uma força interior que não sabia que possuía, e estava pronta para enfrentar qualquer desafio que o futuro lhe reservasse. O verão dava lugar ao outono em Campinas, e com a mudança de estação, a vida de Beatriz também experimentava transformações. Sua gravidez avançava sem complicações, e a cada dia ela se sentia mais conectada com um pequeno milagre que crescia dentro dela. Ricardo, fiel à sua palavra, havia se mudado temporariamente para a cidade. Alugou uma pequena casa e começou a trabalhar remotamente, determinado a demonstrar seu compromisso com Beatriz e seu futuro filho. Embora ainda mantivessem certa distância, pouco a pouco iam reconstruindo a confiança perdida. Uma manhã, enquanto Beatriz se preparava para seu check-up mensal com a Dornice Paula, recebeu uma ligação inesperada. Senhor Almeida, perguntou uma voz desconhecida do outro lado da linha. Sou a doutora Mariana Costa, do Instituto de Fertilidade de São Paulo. Temos informações importantes sobre seu caso que precisamos discutir com você. Seria possível você vir à nossa clínica esta semana? Intrigada e um pouco preocupada, Beatriz concordou em viajar para a capital nos próximos dias. Quando compartilhou a notícia com Ricardo, ele insistiu em acompanhá-la. Estamos juntos nisso, Bia, disse com determinação. Seja o que for, enfrentaremos unidos. A viagem a São Paulo foi tensa, mas reveladora. Enquanto o ônibus atravessava a paisagem em mudança, Beatriz e Ricardo tiveram a oportunidade de conversar abertamente sobre seus medos, esperanças e expectativas para o futuro. Ao chegar à clínica, foram recebidos pela doutora Costa, uma mulher de meia-idade com um olhar compassivo. Senhor Almeida, começou a médica assim que se sentaram em seu consultório. Estivemos revisando antigos registros médicos e descobrimos algo surpreendente sobre o caso de vocês. Beatriz sentiu Ricardo apertar sua mão, oferecendo apoio silencioso. Há 15 anos, e continuou a doutora Costa, você participou de um estudo experimental sobre fertilidade e lembra-se? Beatriz franziu a testa, tentando se lembrar. Vagamente. Eu era muito jovem, mal uma adolescente. Minha mãe me levou porque eu tinha períodos muito irregulares. A médica assentiu. Exato. Nesse estudo, foi administrado a você um tratamento experimental projetado para regular o ciclo menstrual. No entanto, descobrimos que em alguns casos, esse tratamento teve um efeito colateral inesperado. Causou uma forma temporária de infertilidade. A revelação caiu como uma bomba. Beatriz e Ricardo se olharam, atônitos. Você está dizendo que... Começou Ricardo, incapaz de terminar a frase. Pois estamos dizendo, continuou a doutora da Costa, que a infertilidade de Beatriz não era permanente. O efeito do tratamento finalmente se dissipou, permitindo esta gravidez milagrosa. Lágrimas de alívio e espanto corriam pelas bochechas de Beatriz. Tudo fazia sentido agora. Os anos de tentativas fracassadas, a concepção repentina que parecia desafiar toda a lógica. Mas por que ninguém nos disse isso antes? Perguntou Ricardo, sua voz uma mistura de emoção e frustração. A doutora Costa suspirou. Infelizmente, os registros desse estudo se perderam por anos. Só recentemente, durante uma digitalização de arquivos antigos, descobrimos essa informação. Estamos contatando todas as participantes do estudo para informá-las e oferecer nossas mais sinceras desculpas por essa negligência. Ao saírem da clínica, Beatriz e Ricardo caminharam em silêncio, processando a enormidade do que acabavam de descobrir. Finalmente, Ricardo parou e tomou as mãos de Beatriz entre as suas. Bia, disse com voz embargada,
Não posso expressar o quanto sinto. Se tivéssemos sabido disso... Beatriz o olhou, vendo o arrependimento genuíno em seus olhos. Ricardo, não podíamos saber. Ambos cometemos erros. Ambos nos deixamos levar pelo medo e pela incerteza. Mas eu duvidei de você, insistiu Ricardo. Te acusei injustamente. Te expulsei de nossa casa. Não sei se algum dia poderei me perdoar por isso. Beatriz sentiu algo se abrandar em seu coração. O perdão é um processo, Ricardo, para nós dois. Mas agora temos a verdade, e com ela, a oportunidade de recomeçar. Eles se abraçaram no meio da rua, lágrimas se misturando com risos de alívio. O futuro, que uma vez parecera tão incerto, agora brilhava com novas possibilidades. Naquela noite, no pequeno hotel onde estavam hospedados, Beatriz e Ricardo conversaram até altas horas da madrugada, discutiram sobre o passado, fizeram planos para o futuro e, pela primeira vez em muito tempo, se permitiram sonhar juntos novamente. Enquanto Beatriz adormecia, uma mão protetora sobre sua barriga volumosa, sentiu uma paz que não experimentava há meses. O caminho para a reconciliação total seria longo, ela sabia, mas agora tinha a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, nunca mais estaria sozinha, porque no final, a vida de Beatriz Oliveira não havia sido definida por sua capacidade de ter filhos, mas por sua capacidade de amar, de cuidar e de inspirar os outros. Tinha sido uma história de esperança, de resiliência e da incrível força que surge quando as mulheres se unem para se apoiar mutuamente. O retorno a Campinas trouxe consigo uma avalanche de emoções e decisões a serem tomadas. Beatriz e Ricardo, fortalecidos pela verdade recém-descoberta, enfrentavam agora o desafio de reconstruir seu relacionamento e se preparar para a chegada de seu filho. Uma tarde, enquanto passeavam pelas ruas arborizadas da cidade, Ricardo parou em frente a uma pequena casa à venda. — O que você acha? — perguntou, apontando para a placa. — Poderíamos comprá-la, nos estabelecer aqui, começar de novo. Beatriz o olhou surpresa. — Você está falando sério? E seu trabalho em São Paulo? Ricardo sorriu, pegando as mãos de Beatriz entre as suas. — Tenho pensado muito, Bia. A vida na cidade grande é estressante, sempre correndo de um lado para o outro. Aqui, por outro lado, há paz. E depois de tudo o que passamos, acho que é exatamente o que precisamos. A proposta de Ricardo desencadeou uma série de conversas profundas entre o casal. Falaram sobre seus medos, suas esperanças e seus planos para o futuro. Beatriz compartilhou como seu tempo em Campinas a havia mudado, como havia descoberto uma força interior que não sabia que possuía. Não quero voltar a ser a mulher que depende completamente de você, que além de ginecologista revelou-se uma excelente conselheira. O casal começou terapia para abordar seus problemas de comunicação e confiança. Uma manhã, enquanto Beatriz ajudava sua mãe na mercearia, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. — Mãe, disse de repente, e se expandíssemos o negócio, poderíamos transformar a mercearia em um centro comunitário para mulheres. Dona Cecília olhou para sua filha com curiosidade. — O que você quer dizer? Minha filha? Beatriz, empolgada, começou a explicar sua visão. Poderíamos manter a mercearia, mas também oferecer aulas de empoderamento, oficinas de saúde reprodutiva, até mesmo um espaço para que as mulheres compartilhem suas experiências. Com tudo o que vivi, sinto que poderia ajudar outras que estão passando por situações difíceis. Os olhos de Dona Cecília se iluminaram de orgulho. — Ah, Bia, que ideia maravilhosa! Sempre soube que você tinha um grande coração, mas agora vejo que também tem uma grande visão. Naquela noite, Beatriz compartilhou sua ideia com Ricardo. Para sua surpresa e alegria, ele não só apoiou o projeto, como se ofereceu para ajudar com a parte administrativa e financeira. — É perfeito, Bia, disse com entusiasmo. Você tem a visão e a experiência. Eu posso contribuir com meus conhecimentos de negócios. Poderíamos fazer algo realmente especial aqui. Com o apoio de Ricardo, Dona Cecília e a doutora Paula, o projeto começou a tomar forma rapidamente.
A pequena mercearia se transformou em um espaço acolhedor e multifuncional. Em um canto, mantiveram os produtos básicos. Em outro, criaram uma pequena biblioteca com livros sobre saúde feminina, empoderamento e criação dos filhos. O centro da loja se tornou uma área flexível para oficinas e reuniões. À medida que a gravidez de Beatriz avançava, seu projeto também progredia. A notícia do novo centro comunitário se espalhou rapidamente pela cidade, e logo mulheres de todas as idades começaram a se aproximar, curiosas e esperançosas. Uma tarde, enquanto Beatriz conduzia uma oficina sobre autocuidado durante a gravidez, notou uma jovem sentada na última fila com lágrimas nos olhos. Após a sessão, aproximou-se dela. "Olá, sou Beatriz." Apresentou-se com um sorriso caloroso. "Você está bem?" Notei que parecia um pouco abalada durante a oficina. A jovem, que não devia ter mais de 18 anos, olhou para ela com olhos lacrimejantes. "Me chamo Juliana", disse com voz trêmula. "Eu acho que estou grávida e estou com muito medo." O coração de Beatriz se apertou ao reconhecer o medo e a incerteza nos olhos de Juliana, os mesmos sentimentos que ela própria havia experimentado não muito tempo atrás. "Está tudo bem ter medo, Juliana", disse suavemente, pegando as mãos da jovem entre as suas. "Mas quero que você saiba que não está sozinha. Estamos aqui para te apoiar, seja qual for a decisão que você tomar." Naquele momento, Beatriz soube com certeza que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Sua própria jornada, com todos os seus altos e baixos, a havia preparado para este momento, para estender a mão a outras mulheres que atravessavam suas próprias tempestades, enquanto o sol se punha sobre Campinas, banhando as ruas com uma luz dourada. Beatriz sentiu uma profunda sensação de plenitude. Sua vida havia dado uma guinada inesperada, mas agora ela via que cada desafio, cada lágrima derramada, a havia levado a este ponto. Naquela noite, deitada ao lado de Ricardo, com uma mão sobre sua barriga, onde seu bebê se mexia inquieto, Beatriz refletiu sobre a incrível jornada que sua vida havia sido até aquele momento. O milagre de sua gravidez não só lhe dera o presente da maternidade, mas também desencadeara uma série de eventos que a levaram a descobrir sua verdadeira vocação. "No que você está pensando?" perguntou Ricardo suavemente, notando seu olhar pensativo. Beatriz sorriu, entrelaçando seus dedos com os dele. "Em como o destino é estranho e maravilhoso", respondeu. "Há alguns meses, pensei que meu mundo havia acabado. E agora? Agora sinto que está apenas começando." Ricardo a beijou ternamente. "Estou tão orgulhoso de você, Bia. Você transformou sua dor em algo lindo, algo que ajudará muitas outras mulheres." Enquanto adormeciam, Beatriz sentiu uma paz profunda. Sabia que o caminho pela frente não seria fácil. Criar um filho, manter um casamento e dirigir um centro comunitário seriam desafios enormes. Mas pela primeira vez em sua vida, sentia-se completamente preparada para enfrentá-los. O futuro, que uma vez parecera tão incerto e assustador, agora brilhava com promessas e possibilidades, e Beatriz estava pronta para abraçar cada momento dele, com todo o seu coração. Os meses passaram voando, e antes que Beatriz percebesse, estava nas últimas semanas de sua gravidez. O centro comunitário, que haviam chamado de Esperança e Vida, tornara-se um ponto de encontro vital para as mulheres de Campinas e arredores. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas satisfações. Numa manhã ensolarada, enquanto Beatriz organizava os folhetos para a próxima oficina sobre a amamentação, sentiu uma contração no ventre. No início, não deu importância, mas quando as contrações se tornaram mais frequentes e intensas, soube que havia chegado a hora. Ricardo chamou, tentando manter a calma. "Acho que é hora." O que se seguiu foi um turbilhão de atividade. Ricardo, que estava trabalhando no escritório improvisado nos fundos do centro, apareceu em segundos, com uma mistura de emoção e pânico no rosto. Dona Cecília, sempre prática, já estava ao telefone com a doutora. Paula,
A viagem para o pequeno hospital local foi uma mistura de antecipação e nervosismo. Beatriz, apesar da dor das contrações, não conseguia parar de sorrir. Depois de tudo que haviam passado, finalmente estavam prestes a conhecer seu pequeno milagre. As horas que se seguiram foram intensas. Beatriz, agarrada à mão de Ricardo, enfrentou cada contração com uma força que não sabia que possuía. A doutora Paula, fiel à sua palavra, esteve ao seu lado o tempo todo, guiando-a com palavras de encorajamento e experiência. Finalmente, com um último esforço e um grito que pareceu sacudir as paredes do hospital, Beatriz deu à luz uma linda menina. O choro do bebê encheu o quarto e, por um momento, o mundo pareceu parar. Ela é perfeita, sussurrou Ricardo, lágrimas escorrendo por suas bochechas enquanto segurava sua filha pela primeira vez. Bia, você conseguiu. Você é incrível. Beatriz, exausta mas radiante, estendeu os braços para receber sua pequena. Ao olhar para aqueles olhinhos que a observavam com curiosidade, sentiu que seu coração se expandia de uma maneira que nunca acreditou ser possível. Bem-vinda ao mundo, Alice, murmurou, beijando a testa de sua filha. O nome haviam escolhido juntos, um símbolo de tudo o que haviam superado e da promessa de um futuro brilhante. Os dias seguintes foram um turbilhão de visitas, felicitações e ajustes à nova realidade de serem pais. Juliana, a jovem que Beatriz havia conhecido no centro, tornou-se uma visitante frequente, fascinada com o bebê e grata pelo apoio contínuo de Beatriz. Uma tarde, enquanto Beatriz amamentava Alice na tranquilidade de seu lar, Ricardo entrou com uma expressão séria no rosto. Bia, precisamos conversar, disse, sentando-se ao lado dela. O coração de Beatriz deu um salto. O que poderia ser? Será que Ricardo estava se arrependendo de sua decisão de ficar em Campinas? Tenho pensado muito, continuou Ricardo, sobre nosso futuro, sobre o centro comunitário, sobre tudo o que construímos aqui. Beatriz o olhou expectante, instintivamente abraçando Alice com mais força. Acho. Ricardo fez uma pausa, respirando fundo. Acho que deveríamos expandir o projeto. Não só aqui em Campinas, mas em outros estados. Há tantas mulheres que precisam do tipo de apoio que estamos oferecendo. A tensão no peito de Beatriz se dissipou, substituída por uma onda de emoção. Você está falando sério? Ricardo assentiu, seus olhos brilhando de entusiasmo. Completamente. Tenho pesquisado. Há fundos disponíveis para projetos de desenvolvimento comunitário. Com sua visão e minha experiência em negócios, acho que poderíamos criar algo realmente especial. Algo que poderia mudar vidas em todo o Brasil. Beatriz ficou em silêncio por um momento, processando a magnitude do que Ricardo estava propondo. Era um sonho ambicioso, um que exigiria muito trabalho e dedicação. Mas ao olhar para sua filha, lembrou-se de todas as mulheres que haviam passado pelo centro, todas as histórias de luta e superação que havia ouvido. Vamos fazer isso, disse finalmente, um sorriso iluminando seu rosto. Você tem razão. Há tantas mulheres que precisam de apoio, que precisam saber que não estão sozinhas. Se pudermos fazer isso, se pudermos fazer a diferença em suas vidas, vale a pena tentar. Ricardo a beijou suavemente, tomando cuidado para não incomodar Alice, que agora dormia pacificamente. Estou tão orgulhoso de você, Bia. Você pegou sua experiência, sua dor, e a transformou em algo lindo. Você é a mulher mais forte que conheço. Naquela noite, enquanto Beatriz colocava Alice em seu berço, refletiu sobre a incrível jornada que sua vida havia sido, do desespero por não poder conceber, ao milagre de sua gravidez, passando pela dor da rejeição e a alegria do reencontro. Cada experiência a havia moldado, tornando-a mais forte, mais sábia. Olhou para sua filha adormecida, tão pequena e perfeita, e sentiu uma determinação renovada, por Alice e por Juliana, por todas as mulheres que ainda não conhecia, mas que precisavam de ajuda. Ela seguiria em frente. Construiria algo que durasse, algo que tornasse o mundo um lugar um pouco melhor. O futuro se estendia diante dela, cheio de desafios e possibilidades,
e Beatriz estava pronta para enfrentá-lo com amor, coragem e esperança. Os anos passaram voando e o projeto de Beatriz e Ricardo, Esperança e Vida, cresceu além de suas expectativas mais otimistas. O que começou como um pequeno centro comunitário em Campinas havia se expandido para 5 estados diferentes, oferecendo apoio, educação e esperança para milhares de mulheres em todo o Brasil. Alice, agora uma menina vivaz de 5 anos, era a alegria de seus pais e a mascote não oficial dos centros. Com sua curiosidade inata e seu coração compassivo, frequentemente era vista ajudando-os nas oficinas, distribuindo folhetos com sua pequena mão ou simplesmente oferecendo abraços às mulheres que pareciam precisar. No entanto, o sucesso trouxe consigo novos desafios. Beatriz e Ricardo se viam viajando constantemente, supervisionando a abertura de novos centros, treinando equipes e buscando fundos adicionais para manter o projeto em crescimento. Uma noite, após retornar de uma exaustiva viagem a Salvador para a inauguração do centro mais recente, Beatriz desabou no sofá, exausta. Não sei se posso continuar nesse ritmo, Ricardo, confessou, esfregando as têmporas. Sinto que estamos fazendo um ótimo trabalho, mas às vezes me pergunto se estou negligenciando Alice. Ricardo sentou-se ao seu lado, pegando sua mão. Eu entendo, Bia. Também tenho pensado nisso. Talvez seja hora de considerarmos delegar mais responsabilidades. Nesse momento, Alice entrou correndo na sala, seus cachos escuros saltando a cada passo. Mamãe, papai, olhem o que eu fiz na escola hoje, exclamou, mostrando-lhes um desenho colorido. Beatriz sorriu, puxando sua filha para um abraço. É lindo, meu amor. Você nos conta do que se trata? Alice começou a explicar entusiasmada seu desenho, que representava uma grande família diversa. É nossa família, mamãe, mas não somos só nós 3. Também tem a tia Paula e a Juliana e todas as senhoras que vêm ao centro. Somos uma família muito grande. As palavras de Alice tocaram profundamente Beatriz e Ricardo. Eles se olharam, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Sua filha, em sua inocência, havia captado a essência do que estavam tentando criar. Uma comunidade, uma família estendida para aqueles que precisavam. Naquela noite, depois de colocar Alice na cama, Beatriz e Ricardo tiveram uma longa conversa sobre o futuro do projeto e de sua família. Você tem razão, disse Beatriz. Precisamos encontrar um equilíbrio melhor. Talvez seja a hora de formarmos uma equipe de liderança, pessoas de confiança que possam gerenciar as operações diárias nos diferentes centros. Ricardo assentiu, pensativo. Estava pensando, que tal a Juliana? Ela cresceu tanto nesses anos e conhece o projeto desde o início. Beatriz sorriu, lembrando-se da jovem assustada que havia conhecido anos atrás e da mulher forte em que se transformara. É uma ideia excelente. E também poderíamos considerar algumas das outras mulheres que estão conosco desde o começo. Elas têm a experiência e a paixão necessárias. Nos meses seguintes, Beatriz e Ricardo trabalharam incansavelmente para implementar sua nova estrutura organizacional. Juliana, empolgada com a oportunidade, assumiu o papel de coordenadora principal, supervisionando as operações dos centros nos diferentes estados. No entanto, justo quando parecia que as coisas começavam a se estabilizar, um novo desafio surgiu no horizonte. Uma manhã, enquanto Beatriz checava seu e-mail, deparou-se com uma mensagem que fez seu coração acelerar. Ricardo, chamou, sua voz trêmula. Você precisa ver isso. A mensagem era de um importante grupo de investidores internacionais. Eles haviam ouvido falar do sucesso de Esperança e Vida e estavam interessados em financiar uma expansão massiva do projeto, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. Isso é incrível, murmurou Ricardo, lendo o e-mail por cima do ombro de Beatriz. Com esse tipo de apoio, poderíamos ajudar milhões de mulheres. Beatriz assentiu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Sim, mas a que custo? O que acontecerá com a essência do que construímos? Não quero que nos tornemos uma corporação sem alma. Os dias seguintes
Foram um turbilhão de discussões, reuniões e noites de insônia. A oportunidade era tentadora, mas as implicações eram enormes. Como poderiam manter a integridade e o espírito comunitário de esperança e vida, enquanto se expandiam em uma escala tão grande? Em meio a toda essa agitação, foi Alice quem, mais uma vez, proporcionou uma perspectiva inestimável. Uma tarde, enquanto a família jantava, a menina perguntou inocentemente: Mamãe, papai, por que vocês estão tão preocupados? Não é bom que mais pessoas queiram ajudar? Beatriz e Ricardo trocaram olhares. É complicado, meu amor, começou Beatriz. Às vezes, quando as coisas ficam muito grandes, podem perder o que as torna especiais. Alice franziu a testa, processando a informação. Então, com a clareza que só uma criança pode ter, disse: Mas se vocês continuarem sendo vocês mesmos e continuarem amando as pessoas, não vai continuar sendo especial. Não importa o quão grande fique. Suas palavras foram como um raio de luz, em meio à confusão. Beatriz sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos, enquanto abraçava sua filha. Você tem razão, meu anjo. O importante é manter nosso coração no lugar certo. Naquela noite, depois de colocar Alice na cama, Beatriz e Ricardo tomaram uma decisão. Aceitariam a oferta dos investidores, mas com condições claras. Manteriam o controle criativo e operacional do projeto, garantindo que cada novo centro, não importando onde estivesse, mantivesse o espírito e os valores fundamentais de esperança e vida. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Beatriz e Ricardo viajaram por toda a América Latina, da Argentina a Guatemala, estabelecendo novos centros e treinando equipes locais. Foi exaustivo, mas também incrivelmente gratificante ver como sua visão se expandia e tocava as vidas de mais e mais mulheres. No entanto, o sucesso e a expansão também trouxeram novos desafios e críticas. Alguns acusaram Esperança e Vida de ter se vendido a interesses corporativos. Outros questionaram se uma organização tão grande poderia realmente manter a conexão pessoal e o foco comunitário que a haviam tornado tão especial em primeiro lugar. Beatriz e Ricardo se viram lutando não apenas com os desafios logísticos de gerenciar uma organização internacional, mas também com dúvidas pessoais e críticas externas. Será que haviam tomado a decisão certa? Estavam perdendo de vista sua missão original. Em meio a essa tempestade de dúvidas e desafios, Beatriz decidiu que era hora de voltar às suas raízes. Ela organizou uma reunião no centro original em Campinas, convidando Juliana, a Dora Punta Paula e muitas das mulheres que haviam sido parte de Esperança e Vida desde o início. Na noite anterior à reunião, enquanto Beatriz se preparava na tranquilidade de seu antigo quarto na casa de sua mãe, Dona Cecília entrou com uma xícara de chá. Como você está, minha filha? Perguntou, sentando-se na beira da cama. Beatriz suspirou, deixando-se cair ao lado de sua mãe. Assustada, mãe. Às vezes sinto que tudo ficou tão grande, tão rápido, e se eu estiver perdendo o rumo... Dona Cecília pegou a mão de sua filha, seus olhos cheios de sabedoria e amor. Bia, lembre-se por que você começou tudo isso. Não foi por dinheiro ou reconhecimento. Foi porque você queria fazer a diferença na vida das mulheres que precisavam. Enquanto você mantiver esse propósito em seu coração, nunca perderá o rumo. As palavras de sua mãe ressoaram profundamente em Beatriz. Naquela noite, ela foi dormir com uma renovada sensação de propósito e clareza. Na manhã seguinte, quando se levantou diante da sala cheia de mulheres que haviam sido parte da jornada de esperança e vida, Beatriz sentiu uma onda de emoção. Ela viu os rostos de mulheres que haviam superado adversidades inimagináveis, que haviam encontrado força e comunidade nos centros. Viu Juliana, agora uma líder confiante e compassiva. Viu a da Paula, cuja dedicação havia salvado incontáveis vidas, e naquele momento, Beatriz soube com certeza que, não importava o quão grande esperança e vida se tornasse, seu coração e sua missão continuariam os mesmos. Porque, no final, tratava-se das pessoas, das conexões, da esperança que podiam oferecer. Com lágrimas nos olhos,
mas com voz firme, Beatriz começou a falar. Minhas amigas, minhas irmãs, percorremos um longo caminho juntas, desde aquele dia em que abrimos as portas de nosso pequeno centro aqui em Campinas, até hoje, com centros em vários países. Foi uma jornada incrível, cheia de desafios e alegrias. Mas quero que saibam de uma coisa. Não importa o quão grandes nos tornemos, nunca esqueceremos por que começamos. Cada mulher que entrar pelas portas de qualquer um de nossos centros, seja aqui no Brasil ou em qualquer parte da América Latina, encontrará o mesmo amor, a mesma compaixão e o mesmo apoio que oferecemos desde o primeiro dia. Porque esperança e vida não é apenas um nome, é uma promessa. Uma promessa de estar lá para cada mulher que precisar de nós, de lutar por um mundo onde todas as mulheres possam viver com dignidade, força e esperança. E essa promessa, minhas amigas, é uma que manteremos sempre, não importa o que aconteça. Enquanto Beatriz falava, ela viu lágrimas nos olhos de muitas das mulheres presentes, mas também viu determinação e orgulho. E soube que, juntas, poderiam enfrentar qualquer desafio que o futuro lhes reservasse. 10 anos se passaram desde aquela emocionante reunião em Campinas. Esperança e vida havia se tornado uma força imparável de mudança positiva em toda a América Latina. Com mais de 100 centros espalhados pelo continente, a organização havia transformado as vidas de centenas de milhares de mulheres. Beatriz, agora uma respeitada líder no campo do empoderamento feminino, encontrava-se de volta a São Paulo para uma conferência internacional sobre direitos das mulheres. Aos 50 anos, ela irradiava uma confiança e serenidade que só os anos de experiência e superação podiam conferir. Enquanto se preparava para fazer seu discurso de abertura, não pôde deixar de refletir sobre a incrível jornada que sua vida havia sido. Daquela jovem desesperada para ter um filho, a mulher que agora inspirava milhões. O caminho não havia sido fácil, mas cada obstáculo, cada lágrima derramada, a havia levado a este momento. Ricardo, sempre seu pilar e companheiro, a esperava nos bastidores. Apesar dos cabelos grisalhos que agora salpicavam sua cabeça, seus olhos ainda brilhavam com o mesmo amor e admiração que sempre sentira por Beatriz. Você está pronta, meu amor? Ele sussurrou, dando-lhe um beijo na bochecha. Vá e mostre a eles o que significa verdadeira força. Beatriz assentiu, apertando a mão de Ricardo antes de subir ao palco. À sua frente, uma audiência de milhares de pessoas aguardava em silêncio. Entre a multidão, ela pôde distinguir rostos familiares. Juliana, agora diretora executiva de Esperança e Vida. A doutora Paula, cujo trabalho em saúde reprodutiva havia salvado incontáveis vidas. E, na primeira fila, Alice, agora uma bela jovem de 15 anos, olhando para sua mãe com orgulho. Respirando fundo, Beatriz começou seu discurso. Há 20 anos eu estava no ponto mais baixo da minha vida. Acreditava que nunca poderia ser mãe, que meu valor como mulher estava ligado à minha capacidade de conceber. Hoje, estou aqui para dizer a vocês que essa crença não só era falsa, como perigosa. Enquanto Beatriz falava, compartilhando sua história de luta, superação e transformação, a audiência ouvia em um silêncio reverencial. Ela falou sobre a importância da comunidade, do apoio mútuo entre mulheres e de como cada desafio pode ser uma oportunidade para o crescimento e a mudança positiva. Ao final de seu discurso, o salão explodiu em aplausos. Beatriz, emocionada, agradeceu com lágrimas nos olhos, mas justo quando estava prestes a se despedir, notou uma comoção na parte de trás do salão. Uma senhora idosa, apoiada em uma bengala, abria caminho entre a multidão. Algo em seu rosto parecia estranhamente familiar para Beatriz. Quando a senhora finalmente chegou à frente, Beatriz sentiu o ar escapar de seus pulmões. Costa? Perguntou, finalmente reconhecendo a ginecologista que, tantos anos atrás, havia revelado a verdade sobre sua infertilidade temporária. A doutora Costa, agora nos seus 80 anos, sorriu com lágrimas nos olhos. Beatriz,
Minha querida, tenho acompanhado seu trabalho todos esses anos, esperando o momento certo para falar com você. Há algo que você precisa saber. Intrigada e um pouco apreensiva, Beatriz fez um gesto para a segurança permitir que a doutora Costa subisse ao palco. Ricardo e Alice se aproximaram, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. A doutora Costa tomou as mãos de Beatriz entre as suas, sua voz tremendo ligeiramente. Beatriz, o tratamento experimental que você recebeu quando jovem não foi um acidente. Fui eu quem o desenvolveu, baseando-me na pesquisa do meu falecido marido. Beatriz a olhou confusa. Não entendo. O que você quer dizer? Meu marido, continuou a doutora Costa, dedicou sua vida a buscar uma cura para a infertilidade, mas no processo descobriu algo inesperado, uma forma de retardar temporariamente a fertilidade em mulheres jovens que não estavam prontas para serem mães. Beatriz sentiu que o mundo girava ao seu redor. Você está dizendo que... A doutora Costa assentiu, seus olhos cheios de emoção. O tratamento que você recebeu não era para regular seu ciclo menstrual. Foi projetado para protegê-la, para lhe dar tempo de crescer, de encontrar seu caminho na vida, antes de enfrentar a pressão da maternidade. Um murmúrio de espanto percorreu a audiência. Ricardo pegou a mão de Beatriz, oferecendo apoio silencioso, enquanto ela processava essa revelação. Mas por quê? Perguntou Beatriz, sua voz mal passando de um sussurro. Por que eu? A doutora Costa sorriu com tristeza. Porque vi em você o que vi em tantas outras jovens. Potencial. Você vinha de um ambiente onde se esperava que as mulheres se casassem e tivessem filhos jovens. Eu queria lhe dar a oportunidade de escolher seu próprio caminho. Beatriz sentiu as lágrimas correrem por suas bochechas. Toda a sua vida, tudo o que havia vivido e conquistado, de repente era visto sob uma nova luz. Mas Deus, continuou a doutora Costa, nunca imaginei que esse tratamento a levaria por um caminho tão extraordinário. Quando soube de sua luta para conceber, de sua dor, me senti terrível. Quis lhe contar a verdade tantas vezes, mas então vi o que você estava construindo, como estava ajudando outras mulheres, e soube que você havia encontrado seu verdadeiro propósito. O silêncio no salão era palpável. Todos estavam atentos a cada palavra, conscientes de que estavam testemunhando um momento histórico. Beatriz respirou fundo, tentando processar tudo. Por um lado, sentia uma mistura de confusão e algo parecido com traição. Tantos anos de dor, de se sentir inadequada. Mas por outro lado, não havia sido essa dor que a levara aonde estava agora. Doutora Costa, disse finalmente Beatriz, sua voz firme apesar das emoções que a dominavam. Não sei se devo agradecer ou... não sei o que sentir. A idosa médica baixou o olhar envergonhada. Eu entendo, Beatriz. Não espero seu perdão. Só queria que você soubesse a verdade antes que fosse tarde demais. Sua história, sua luta, seu triunfo. Você inspirou tantas. Talvez conhecer toda a verdade possa inspirar ainda mais. Ricardo, que estivera ouvindo em silêncio, deu um passo à frente. Tratou-se Costa. Há mais mulheres como Beatriz? Outras que receberam esse tratamento? A médica assentiu lentamente. Sim, houve outras. Não muitas. O programa era experimental. Mas sim, há outras mulheres que, como Beatriz, podem ter passado anos acreditando que eram inférteis. Essa revelação caiu como uma bomba. Beatriz sentiu que uma nova missão se formava em sua mente. Todas essas mulheres, vivendo com a mesma angústia que ela experimentara, elas tinham o direito de saber a verdade. Alice, que estivera observando tudo com uma mistura de espanto e confusão, aproximou-se de sua mãe. Mãe, você está bem? Beatriz olhou para sua filha, esse milagre que chegara à sua vida no momento perfeito, e sentiu uma onda de amor e gratidão. Sim, meu amor, estou mais do que bem. Voltando-se para a audiência, que permanecera em um silêncio respeitoso, Beatriz falou com determinação renovada. Meus amigos, o que acabaram de presenciar é um testemunho do poder da verdade, por mais difícil que seja.
Minha história, que eu acreditava conhecer tão bem, acabou de dar uma guinada inesperada, mas em vez de me enfraquecer, sinto que me deu uma nova força, um novo propósito. Pegando a mão da Dra. Costa, continuou. Esta mulher tomou uma decisão há muitos anos, uma decisão que mudou o curso da minha vida. Posso escolher ficar com raiva pelos anos de dor que experimentei, ou posso escolher ser grata pelo caminho que me levou a ser quem sou hoje. Escolho a gratidão. Um murmúrio de aprovação percorreu o salão. Beatriz continuou, sua voz ganhando força a cada palavra. Mas isso vai além de mim. Há outras mulheres lá fora que merecem saber a verdade sobre sua saúde reprodutiva. E é nosso dever, o dever de esperança e vida, encontrá-las e oferecer o apoio e as informações de que precisam. Olhando para Ricardo, Alice, Juliana e a Dra. Paula entre o público, Beatriz sentiu uma onda de amor e gratidão pela família que havia construído, pela comunidade que a cercava. Este é o início de um novo capítulo para Esperança e Vida. Um capítulo de verdade, de cura e de empoderamento, porque cada mulher merece conhecer a verdade sobre seu corpo, sobre suas opções, sobre seu poder de escolher seu próprio caminho na vida. O salão explodiu em aplausos. Beatriz, com lágrimas nos olhos, mas com um sorriso radiante, abraçou a doutora Costa, Ricardo e Alice. Naquele momento, rodeada de amor e apoio, ela soube que não importavam os desafios que o futuro pudesse trazer. Estava pronta para enfrentá-los, enquanto descia do palco, com sua família ao seu lado e uma nova missão em seu coração. Beatriz refletiu sobre a incrível jornada que sua vida havia sido. Cada obstáculo, cada lágrima, cada momento de dúvida, tudo a havia levado a este ponto. E embora o caminho tivesse sido difícil, ela não mudaria um único momento, porque no final, sua história não era apenas sobre maternidade ou infertilidade. Era uma história de resiliência, de amor, de comunidade e da força incrível que todas as mulheres carregam dentro de si. Uma história que, ela tinha certeza, continuaria inspirando e empoderando por gerações vindouras. Os meses seguintes à revelação da Dra. Costa foram um turbilhão de atividade para Beatriz e toda a equipe de Esperança e Vida. A notícia sobre o tratamento experimental se espalhou rapidamente, gerando uma mistura de reações em todo o continente. Beatriz, fiel à sua promessa, liderou uma campanha massiva para localizar outras mulheres que pudessem ter recebido o tratamento. Com a ajuda da Dra. Costa, que forneceu todos os registros que pôde recuperar, a equipe trabalhou incansavelmente para contatar cada mulher e oferecer apoio médico e emocional. Uma tarde, enquanto Beatriz revisava alguns relatórios em seu escritório em Campinas, Alice entrou com uma xícara de chá. "Mãe, posso falar com você um momento?" perguntou a jovem, sua voz carregada de uma seriedade incomum. Beatriz deixou os papéis de lado, dando toda a sua atenção à filha. "Claro, meu amor. O que foi?" Alice sentou-se, brincando nervosamente com a borda de sua blusa. "Tenho pensado muito desde a conferência sobre tudo o que você passou, sobre o que você construiu, e acho que sei o que quero fazer com minha vida." Beatriz sorriu suavemente, encorajando sua filha a continuar. "Quero estudar medicina", disse Alice com determinação. "Quero me especializar em saúde reprodutiva, como a Dra. Paula. Quero ajudar outras mulheres, como você tem feito, mas do lado médico." Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas de orgulho. "Olha, Alice", sussurrou, abraçando sua filha, "não posso imaginar um caminho mais bonito para você. Você estará mudando vidas, meu amor." Naquela noite, durante o jantar em família, Alice compartilhou sua decisão com Ricardo. A reação de seu pai foi de puro orgulho e alegria. "Minha menina", disse Ricardo, sua voz carregada de emoção. "Você cresceu rodeada de mulheres fortes e compassivas. Não me surpreende que queira seguir seus passos. Estou tão orgulhoso de você." Enquanto a família celebrava a decisão de Alice, Beatriz não pôde deixar de refletir sobre a incrível jornada que sua vida havia sido. Daquele dia em que acreditou que seu mundo desmoronava,
por não poder conceber, até este momento, vendo sua filha decidida a continuar seu legado de uma maneira única e poderosa. Os anos seguintes trouxeram novos desafios e triunfos para a esperança e vida. A organização expandiu sua missão para incluir pesquisa em saúde reprodutiva, trabalhando em estreita colaboração com universidades e hospitais em toda a América Latina. Beatriz, agora na casa dos 60, começou a pensar no futuro da organização, além de sua liderança. Juliana, que havia se provado uma líder excepcional, estava pronta para assumir mais responsabilidades. E Alice, que havia completado sua residência em ginecologia, trazia uma nova perspectiva fresca e científica ao trabalho da organização. Uma tarde, enquanto Beatriz caminhava pelos corredores do centro original em Campinas, ela parou diante de uma parede coberta de fotografias. Eram os rostos de milhares de mulheres que haviam passado pelos centros ao longo dos anos. Mulheres que haviam encontrado esperança, força e comunidade nos momentos mais sombrios de suas vidas. Entre essas fotos, Beatriz viu sua própria história refletida uma e outra vez. Viu Juliana, outrora uma jovem assustada, agora uma líder respeitada. Viu a Dr. Sarah, Paula, cuja dedicação havia salvado incontáveis vidas, e viu tantas outras, cada uma com sua própria história de superação e triunfo. Naquele momento, Beatriz soube que era hora de dar o próximo passo. Era hora de passar o bastão para a próxima geração de líderes, mulheres que levariam esperança e vida a novos horizontes. Naquela noite, durante um jantar em família, Beatriz compartilhou seus pensamentos com Ricardo, Alice e Juliana, que se tornaram uma parte integral da família ao longo dos anos. Acho que é hora de eu dar um passo para o lado, disse Beatriz suavemente. Dei tudo o que tinha a esta organização e estou tão orgulhosa do que alcançamos. Mas agora é tempo de novas vozes, novas ideias tomarem a liderança. Ricardo pegou sua mão, seus olhos brilhando com amor e compreensão. Você construiu algo lindo, Bia, algo que viverá muito além de nós. Juliana, com lágrimas nos olhos, assentiu. Beatriz, você tem sido minha mentora, minha inspiração. Prometo levar adiante seu legado com todo o meu coração. Alice, abraçando sua mãe, acrescentou, e eu prometo continuar inovando, mãe. Levaremos esperança e vida a lugares que nem imaginamos ainda. Os meses seguintes foram de transição. Beatriz trabalhou de perto com Juliana e Alice, garantindo que cada aspecto da organização estivesse em boas mãos. E embora uma parte dela sentisse nostalgia, seu coração estava cheio de orgulho e esperança pelo futuro. O dia da cerimônia de transição chegou mais rápido do que Beatriz esperava. O auditório do centro em Campinas estava lotado. Funcionários, voluntários, mulheres que haviam sido ajudadas pela organização, todos reunidos para honrar o legado de Beatriz e dar as boas-vindas à nova era de liderança. Quando Beatriz subiu ao palco para dar seu discurso final como diretora, a ovação foi ensurdecedora. Com lágrimas nos olhos, mas com um sorriso radiante, ela começou a falar. Há muitos anos, eu estava neste mesmo lugar, uma mulher quebrada, acreditando que meu valor estava ligado à minha capacidade de ser mãe. Hoje, estou aqui como uma mulher completa, sabendo que meu valor, o valor de cada uma de nós, vai muito além de qualquer rótulo ou expectativa social. Fazendo uma pausa para olhar os rostos na plateia, ela continuou, onde esperança e vida nasceu da minha dor, mas cresceu graças ao amor e à dedicação de cada uma de vocês. Juntas, criamos algo lindo, algo que tocou as vidas de centenas de milhares de mulheres em todo o continente. Hoje, enquanto dou um passo para o lado, faço isso com o coração cheio de gratidão e esperança. Gratidão por cada uma de vocês que fez parte desta jornada e esperança pelo futuro brilhante que nos espera, sob a liderança de Juliana e a orientação médica da minha filha, Alice. Enquanto Juliana e Alice subiam ao palco para se juntarem a ela, Beatriz concluiu: o nome da nossa organização, Esperança e Vida, nunca foi tão apropriado quanto hoje.
Porque é isso que vejo quando olho para esta sala. Esperança por um futuro onde cada mulher possa viver sua vida em seus próprios termos, e a promessa de uma vida cheia de possibilidades para todas. Obrigada por me permitirem fazer parte de suas vidas, por confiarem em mim suas histórias, por lutarem ao meu lado. A jornada continua, e embora meu papel mude, meu coração sempre estará com esperança e vida, e com cada uma de vocês. Enquanto o auditório explodia em aplausos, Beatriz abraçou Juliana e Alice, passando simbolicamente a liderança da organização que havia sido sua vida por tantos anos. As três mulheres, representando o passado, o presente e o futuro de esperança e vida, permaneceram unidas no palco, seus rostos radiantes de emoção e determinação. Ricardo, observando da primeira fila, não conseguiu conter as lágrimas de orgulho. Ele viu naquele abraço não apenas o fim de uma era, mas o início de outra ainda mais promissora. Sua esposa, a mulher que um dia acreditou que sua vida havia acabado por não poder conceber, agora passava o bastão de uma organização que havia mudado a vida de milhões. Quando finalmente Beatriz desceu do palco, foi recebida por um mar de abraços e palavras de agradecimento. Mulheres de todas as idades, algumas com bebês nos braços, outras com cabelos grisalhos, se aproximavam para compartilhar como esperança e vida havia transformado suas vidas. Entre a multidão, Beatriz distinguiu um rosto familiar. Era Renata, a primeira mulher que ela havia ajudado no centro original de Campinas há tantos anos. Renata se aproximou, seus olhos brilhantes de lágrimas. Beatriz, disse, pegando as mãos de sua velha amiga, nunca poderei agradecer o suficiente. Naquele dia, há tantos anos, quando entrei no centro, eu estava perdida e desesperada. Você me deu esperança, me mostrou que havia um futuro. Hoje, minha filha está seguindo seus passos, trabalhando para empoderar outras mulheres. Você não apenas mudou minha vida, mudou o futuro de gerações. Beatriz abraçou Renata, sentindo como todas as peças de sua vida se encaixavam perfeitamente. Cada desafio, cada lágrima, cada momento de dúvida, tudo havia valido a pena. Naquela noite de volta em casa, Beatriz sentou-se na varanda, olhando as estrelas sobre Campinas. Ricardo juntou-se a ela, envolvendo seus ombros com um braço. No que você está pensando, meu amor? Perguntou suavemente. Beatriz sorriu, recostando-se nele. Em como o destino é estranho e maravilhoso, Ricardo. Quando começamos esta jornada, acreditávamos que nossa maior tragédia era não poder ter filhos. Mas veja tudo o que construímos, todas as vidas que tocamos. Ricardo assentiu, beijando sua testa. E pensar que tudo começou com um milagre inesperado? Sim, disse Beatriz, sua voz cheia de emoção. Alice foi nosso primeiro milagre, mas cada mulher que passou pelas portas de esperança e vida foi outro milagre. Cada vida mudada, cada sonho realizado. Enquanto a noite avançava, Beatriz refletiu sobre a incrível jornada que sua vida havia sido. Da desesperança à esperança, da dor ao propósito. Ela havia transformado sua luta pessoal em um movimento que havia tocado incontáveis vidas. E embora ela não estivesse mais à frente de esperança e vida, sabia que seu legado continuaria em Juliana, em Alice, e em cada mulher que encontrasse força e comunidade nos centros, sua história viveria. Olhando para o futuro, Beatriz sentiu uma profunda paz, que ela havia cumprido seu propósito, havia transformado sua dor em um presente para o mundo, e agora estava pronta para o próximo capítulo de sua vida, seja qual fosse. Porque, no final, a vida de Beatriz Oliveira não havia sido definida por sua capacidade de ter filhos, mas por sua capacidade de amar, de cuidar e de inspirar os outros. Tinha sido uma história de esperança, de resiliência e da incrível força que surge quando as mulheres se unem para se apoiar mutuamente, e essa história, esse legado, continuaria vivendo e crescendo, tocando vidas e mudando o mundo, um coração de cada vez. Enquanto as estrelas brilhavam sobre Campinas, Beatriz fechou os olhos.
grata por cada momento de sua extraordinária jornada e emocionada pelos novos amanheceres que ainda estavam por vir.